Bom dia, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. Como eu prometi, estou aqui no próximo versículo de Gênesis, capítulo 5, do verso 9 ao 11. Então, quero trazer aqui mais um estudo para o nosso coração. Hoje eu vou ser duplamente abençoada, né? Porque, como eu prometi para vocês, eu iria deixar gravado. Então, já estudamos sobre a vida de Sete, né? E hoje nós vamos falar sobre a vida de Enos, que foi o filho de Sete. Sete gera Enos, né? E aí Enos vai gerar outro filho que é Cainaã, tá certo? Da descendência de Sete, filhos de Adão e Eva. Então, vamos orar para que a gente possa entender, que o Espírito Santo venha nos ajudar a entender essa palavra tão maravilhosa, tão importante que é a palavra do nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e queremos pedir, Pai, que a Tua graça alcance nossos corações, nosso entendimento, para que nós possamos entender a preciosidade das orientações da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, nos ajuda a compreender, nos ajuda a entender o teu propósito e a nossa responsabilidade, Pai. Muitas vezes nós vivemos desperdiçando o nosso tempo, sem uma responsabilidade de fazer aquilo que precisa ser feito. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Nós estamos aqui querendo ser avivadas pelo Teu Espírito, querendo ser impactadas pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Não permita que vivamos de forma que estamos desperdiçando a graça de Deus, essa graça que nos sustenta, essa graça que nos capacita. Muitas vezes nós estamos desperdiçando. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude em nome de Jesus. Amém. Meu neto me ligando, gente. Oi. Oi. Oi, amor. Eu tô dando um estudo. Você quer participar? Acho que um pouquinho. Vai participar um pouquinho? Então, Então tá bom. Então desliga aí o microfone para você escutar. Tá bom? tá bom. Então, como eu disse, né? Nós vamos agora entrar no capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 11, que diz assim: Aos 90 anos, Enos gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Nós estamos ainda pensando bastante, né, sobre o que a nossa vida está dizendo para a eternidade. Ou seja, o que esse legado de Enos, né, que ele deixou, o que isso pode impactar a nossa vida, o nosso coração. A gente precisa olhar para a palavra e precisa trazer aplicações pessoais do que foi o significado dessa história. É assim que a Bíblia vai fazer efeito na nossa vida. Não adianta nada a gente ler a história e não colocar a história dentro da nossa vida. Então nós precisamos pegar as principais lições que a Bíblia nos ensina e colocar em prática na nossa vida. E toda a genealogia aqui da descendência de Adão e Eva, né, que foi através do filho dele, dessa descendência de Sete, ela vai apontando para um legado espiritual, né, um contraste totalmente diferente do legado da descendência de Caim, né? Então a gente vai vendo aqui que na partir da descendência de Sete começa a se invocar o nome do Senhor. Eles começam a entender a sua dependência do Senhor, né? Nós vemos aqui que o nome Sete, ele é substituto, né? Ele é alguém que foi colocado no lugar de Abel, quando Abel foi tirado, né? Ou morto por Caim. E aí a gente vê que o primeiro nome que ele coloca no filho dele é Enos. E Enos significa mortal, frágil, simbolizando o quê? A total
dependência de Deus. Então, olha a profundidade que o original traz para nosso conhecimento, né? Porque os nomes na Bíblia, eles significavam muito, né? Eles significavam o propósito da vida, o porquê que aquela vida nasceu, o porquê que aquela vida foi criada. Então, a Sete aqui, no seu temor ao Senhor, na sua dependência da graça soberana de Deus, ele coloca o nome no filho dele de Enos, que simboliza ali a fragilidade, a mortalidade e a total dependência de Deus. Olha que princípio importante, né? Já pensou você colocar o nome no seu filho assim, olha, você depende totalmente de Deus. Aí a pessoa vai chamar teu filho, ou depende totalmente de Deus. Olha só, não faz um sentido profundo quando a gente entende o significado original? Então, totalmente dependente de Deus. Você é frágil, você é mortal. Então, você precisa da graça soberana de Deus. Você precisa da sustentabilidade de Deus para que a sua vida corra bem, para que a sua vida vá bem. Então, você já pensou em alguém, né, chamar assim total dependência de Deus? Então, nós podemos perceber aqui a sabedoria, né, de Sete. E a sabedoria, ela é encontrada na nossa vida quando a gente depende do Senhor. Tem um batom aqui no meu dente. Então, total dependência, né, do Senhor. Então, nós vamos pensar mais um pouquinho o que a minha e a sua vida está dizendo para a eternidade, né? O que a minha vida e a sua vida está deixando aqui como legado para a eternidade, né? Então, hoje nós encontramos diante desse texto, à primeira vista, ele pode parecer apenas uma genealogia, né? Mas ele tem tesouros escondidos em cada palavra, né? Há verdades profundas e desafiadoras, né? Sobre a nossa mortalidade, sobre o legado espiritual e sobre a fidelidade de Deus em meio à fragilidade humana. Então, nós vamos perceber aqui alguns pontos, né? Deus, ele nos chama para viver. Vou repetir aqui o versículo, ele fala: aos 90 anos, Enos gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enos foram 905 anos e ele morreu. Então, será que eu e você já nos perguntamos, né, como o impacto da nossa vida será sentido após a nossa partida? Como que será alguém viver sem eu e você aqui depois que a gente morrer? O texto que nós lemos hoje, ele vai nos ensinar e vai nos fazer pensar sobre algumas coisas importantes. A primeira é que Deus nos chama para viver com um propósito. Nós temos um propósito. Eu já conversei com várias pessoas e algumas pessoas ficam, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é aquilo que Deus me chamou para fazer. Minhas irmãs, aqui está o propósito, né? A nossa vida, ela precisa ser uma vida que impacta outras pessoas e que deixem legados espirituais na vida das outras pessoas. Esse é o nosso maior propósito. A gente está vendo aqui desde a genealogia de Sete, né? Aonde Sete ele é um homem temente a Deus, que ali na geração dele começa a se invocar o nome do Senhor. Olha só que coisa tremenda, né? Então, Deus, ele nos chama para viver esse propósito. Ele nos chama para construir um legado espiritual e ele nos ensina a investir em algo maior do que nós mesmas, né? Que é a eternidade. Ele nos ensina, ele nos chama a investir em algo maior do que nós mesmas, né? Quem a minha vida está influenciando, né? O que eu estou fazendo aqui nessa terra que vai deixar ali plantado no coração do meu esposo, no coração dos meus filhos, que são os mais próximos de mim, no coração dos meus pais, no coração daqueles que convivem comigo.
Como eu serei lembrada? A pergunta é como você será lembrada, né? Como, o que a sua vida está dizendo para as próximas gerações. Então, nós vimos aqui que Enos, ele viveu mais de 900 anos. Mas o que marcou a sua vida não foi a duração dos seus dias, foi o impacto da sua descendência. Sua linhagem, ela aponta diretamente para Cristo, mostrando que Deus usa pessoas frágeis, como eu e você, para cumprir os seus propósitos eternos. Então hoje nós vamos refletir sobre 3 lições muito importantes, que é, mais uma vez, repetindo sobre a nossa fragilidade humana. A fragilidade, o reconhecimento da nossa fragilidade humana, ele é o ponto de partida para nós dependermos de Deus. Quando nós estamos naquela arrogância ainda, eu posso fazer, eu sei fazer, eu no centro, a gente não está reconhecendo a nossa fragilidade humana. Então, se a gente não reconhece a nossa fragilidade humana, a gente não tem como depender de Deus. A gente toma decisões por nós mesmas, né? A segunda coisa que nós vamos refletir é a bênção de gerar filhos. Ela vai além do biológico. Ela é espiritual e eterno. Minhas irmãs, você já pensou? Quando você gera um filho, você não está gerando apenas um filho, você está gerando uma descendência. Desse filho vai nascer outros filhos, desses outros filhos vai nascer outros filhos, e desses outros filhos vai nascer outros filhos. Então nós geramos uma descendência inteira. Nós não geramos apenas um filho, nós geramos uma descendência. Quais são os princípios, quais são os legados que a gente está deixando na vida desses filhos? Terceiro ponto, a vida intencional. Ela impacta gerações e ela ecoa lá na eternidade. Então, primeiro ponto que nós vamos ver. Enos gerou a Cainã. Então, a fraqueza como porta para o propósito de Deus. Ou seja, Enos significa o quê? Mortalidade, fragilidade. Por isso esse título, a fraqueza como porta para o propósito de Deus. Ou seja, a partir do momento que nós reconhecemos a nossa fragilidade, nós reconhecemos a nossa fraqueza, como Enos, ele reconhece aqui, Sete dá esse nome para Enos. Enos, você é frágil, você é mortal, você precisa depender totalmente de Deus. O discipulado de Sete para Enos foi assim: Enos, você é frágil, você é mortal, a morte vai chegar para você. E se você depender de Deus, se você invocar o nome de Deus, com tudo que você for fazer, a sua vida vai ser extraordinária, a sua vida vai ser lembrada. Tanto é que a vida dele foi registrada aqui como lição para nós, né? Como cristãos hoje, aprendendo, estudando a palavra de Deus. Então, aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Enos era um homem consciente da sua fragilidade. Nós já vimos aqui que o nome Enos significa mortal, frágil. E esse é um lembrete, né, da condição humana após a queda, diferente de Adão, que era Adã. Adã significa humanidade em geral. Enos vai simbolizar ali a nossa fraqueza e a nossa necessidade de depender de Deus. Qual que é a aplicação espiritual para isso, Angelita? A fragilidade humana, ela não é um obstáculo para Deus, mas ela é um palco aonde a força de Deus se manifesta. Olha que coisa linda! Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, Deus, eu não posso, eu não consigo, sem o Senhor eu não vou fazer. Lembra lá de Moisés, quando Moisés ele tira ali, ele é usado por Deus para tirar o povo do Egito, e aí em certo momento ele fala, Moisés fala, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Então é o Senhor fala que vai mandar um anjo, ele fala, não, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Então Moisés, ele tinha esse conceito da fragilidade dele também humana, e ele tinha com ele que a presença de Deus na vida dele, conduzindo ele a todos os passos, é que iria dar o sucesso para ele, de todas as coisas que ele faria. Há mesmo conceito aqui na vida de Enos, né? Então o nosso reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa mortalidade, ela se torna um
palco para que a força e o poder de Deus se manifeste. Enquanto nós estamos ali ainda dependendo de nós, das nossas habilidades que a gente acha que é nossa, né? Mas que foi o Senhor que nos deu a nossa habilidade, foi o Senhor que nos concedeu os nossos dons, né? Para usar para a glória dele. Então, quando a gente ainda tá naquele entendimento que a gente pensa que é nosso e que não tá vindo do Senhor, a gente fica limitado. A nossa vida não é uma vida frutífera. Então, nós vamos ver também em 2 Coríntios 12, 9, que está escrito assim, ó, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem está falando isso? O próprio Deus, ele está falando, a minha graça te basta, meu filho, porque o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós vamos aqui ver o significado do nome de Cainã, que é um chamado ao propósito. Ó. Por que eu dei esse tema? Porque Cainã tem sido interpretado, o sentido dele não é muito certo. Tem algumas discussões teológicas entre os teólogos estudiosos da palavra. Mas Cainã, ele significa possessão ou criação com propósito, a partir do hebraico, do original hebraico, que é da raiz Kenã. Então, a Cainã aqui, ele vai representar a continuidade da promessa de Deus de preservar uma linhagem piedosa que culmina em Cristo. Deus, ele nos chama nós apenas para existir. Ele nos chama para gerar frutos que reflitam o seu propósito. Ou seja, Cainã aqui, ele foi possuído, né? Ele foi colocado para viver com propósito. Olha só, como a linhagem de Sete, ela vai colocando nomes significativos, né? Olha, a vida tem um propósito. Você precisa viver com propósito. Você foi colocado aqui por Deus. Você foi trazido por Deus, né? Criado com propósito. Já pensou? Quando chamava Cainã, era assim, olha, você foi criado com propósito, vem aqui, qual que é o propósito? Será que não tinha essa interrogação ali das outras pessoas, perguntando qual que é o propósito? E aí Cainã falava, é invocar o nome do Senhor, é invocar o nome do Senhor. O segredo é estar diante do Senhor, o segredo é procurar a orientação de Deus. O segredo é depender da graça soberana de Deus. Já pensou? A todo tempo que chamavam ele, perguntavam isso. Isso é minha imaginação, viu, minhas irmãs? Por causa do significado do nome. Mas me intriga uma pessoa que chama criado com propósito. Ou criado com propósito. Qual que é o propósito da sua criação? Né? Eu iria perguntar. E você? Iria perguntar? Então, hoje, a reflexão para mim e para você aqui do significado desse nome é que Deus não nos chama para apenas existir, mas para gerar frutos que refletem o seu propósito eterno, né? Deus, ele quer que nós geremos frutos que gerem o propósito eterno de Deus. Qual que é o propósito eterno de Deus, né? É que a nossa imagem e semelhança seja restaurada, é que nós venhamos viver a eternidade com ele. Então, aqui na Terra já é o início da vivência da nossa eternidade, né? Como que a gente vai entrar lá na eternidade se a gente não conhece os princípios de Deus, se a gente não obedece o Senhor, se a gente não sabe quem é Deus, não sabe dos seus atributos, não sabe das suas promessas? Como que a gente vai entrar na eternidade desse jeito? Então, a gente foi criada para gerar frutos que refletem o propósito eterno de Deus. Angelita, mas espera aí. Já entendi isso tudo, mas como que eu aplico isso aqui na minha vida? Como que eu trago esse viver com propósito, que é o significado aqui do nome de Cainã, como que eu trago isso para minha vida? Vamos lá. Vamos trazer alguns princípios para nós que somos pais, para nós também que somos filhos, né? Todo mundo que é pai também já foi filho um dia, né? Então nós precisamos, minhas irmãs, preste bastante atenção nisso que é muito importante. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos a fragilidade deles, a mortalidade deles e a dependência deles de Deus, né? Desde pequenos, nós precisamos ensinar as crianças
que as nossas forças e habilidades vêm do Senhor. Isso é muito importante, eles entenderem esse princípio, entenderem que sem Deus eles não podem fazer nada, né? Provérbios 3, do versículo 5 ao 6, vai falar: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento, né? Então, nós precisamos ter em mente de que nós temos um propósito, nós precisamos deixar legados espirituais na vida dos nossos filhos, né? Mostrar para os nossos filhos que a verdadeira bênção está em viver segundo os princípios de Deus, está em se guardar, né, para o casamento, está na escolha de uma mulher que teme ao Senhor, está ali obedecendo o princípio, quando eles são crianças, de viver realmente uma infância saudável, uma infância que eles já estão aprendendo a se guardar, a guardar o seu corpinho. Nós temos que vacinar os nossos filhos contra as pessoas más, né? Fazer eles entenderem que ninguém pode mexer no corpinho deles, porque o corpinho deles é sagrado. O corpinho deles é o templo do Espírito Santo. Só um pouquinho que eu beber um pouquinho de água. Falando nisso, vocês já beberam sua água hoje? Eu já bebi com esse copinho aqui, que deve ter uns 100 ml. Eu já tô bebendo 1 litro e 4, 8, 12. 1 litro e 300. Então, voltando aqui, ensinar, né, para criança os princípios de Deus, né? Ensinar para a criança que não se deve mentir, que não se deve falar mal das pessoas, porque isso não agrada o Senhor. Isso é uma conduta moral feia, é uma conduta moral que desvaloriza ele como ser humano. Ensinar para a criança que ele deve gerenciar as emoções dele, porque se ele não gerenciar as emoções dele, ele vai ser uma pessoa sem inteligência emocional, porque, por exemplo, a ira, ela vai chegar, mas como que eu vou lidar com essa ira? Eu vou ter um processo ali de respiração, me acalmar, ou eu vou descontar essa ira na outra pessoa, como muitos têm feito hoje. Isso daí é falta de ensino na infância, é falta de ensinar essa criança na infância, ela ter inteligência emocional, ela saber como lidar com as emoções dela, ela saber como lidar com o não, ela saber como lidar com as frustrações. Isso tudo é princípio, minha irmã, que nós, como mães, temos que deixar como legado ali na vida dos nossos filhos. Você já analisou a humanidade como está? Você já analisou as pessoas como elas estão? Elas estão sem valores, elas estão sem princípios, elas abrem a boca, elas não sabem o que é um caráter, né? O que é uma pessoa de caráter, uma pessoa que honra a palavra dela. Minhas irmãs, eu sou de uma época que a minha palavra, ela vale mais do que dinheiro. Se eu falar uma coisa, eu vou cumprir aquilo que eu falo. E se eu não conseguir cumprir, eu vou me desculpar com a pessoa. Porque a minha palavra, para mim, no meu conceito, ela é uma dívida. Eu tenho uma dívida quando eu falo alguma coisa. Então, eu preciso cumprir. Não é igual o mundo ensina hoje. Eu falei, mas aí não deu para cumprir, tá tudo certo. Não. Isso não são pessoas de caráter, isso não são pessoas confiáveis, não são pessoas que vão desenvolver relacionamentos profundos, relacionamentos saudáveis. Então nós precisamos ser essas mulheres que ensinam esses princípios num mundo onde tá tudo distorcido, tá tudo errado. Hoje pro mundo isso daí é Angelita, isso daí é careta, isso aí é normal. Não, não é normal. Normal é o que a Bíblia ensina. Nós precisamos ser pessoas honestas, pessoas de caráter, pessoas que ensinam, pessoas que fazem a diferença onde elas estão, né? Às vezes, a gente vai falar isso no meio de uma rodinha, a gente é taxado mesmo como careta, mas eu não me importo de ser taxada como careta. Sabe por quê? Porque eu valorizo o que a Bíblia diz e eu ensino isso dentro da minha casa, né? Eu tinha prometido para uma irmã minha
irmã em Cristo, que eu iria ajudar ela numa missão lá no Camboja, que ela se comprometeu. E aí ontem eu estava com isso na cabeça, nossa, eu prometi, até agora eu não fiz nada, e como que eu vou fazer? Eu liguei para essa irmã e falei, olha, eu estou ligando, me desculpando, porque agora no momento eu não vou poder te ajudar. Eu prometi, você me perdoa, mas agora eu estou com isso, com esse também comprometimento financeiro, com esse também. Então, nem financeiramente eu vou conseguir ajudar você agora. Por quê? Porque, igual, ao contrário que muitos pensam, igual, a gente tem negócio próprio aqui no Japão, né? A gente tem a Oriental Grupo. Porém, quem tem negócio próprio e sabe de fato viver com honestidade, administrando bem esse negócio próprio, a gente sabe que a gente é assalariado. Eu sou assalariado igual você. Então eu preciso administrar o meu salário. Não é assim como muita gente pensa que a gente pode ir lá na empresa, arrancar um tanto de dinheiro lá que a gente quer e fazer o que a gente quer. Não é assim. Para quem trabalha honestamente, a gente tem que declarar imposto, a gente tem que declarar 1 centavo que a gente pega ali na empresa. A gente tem que ter as notas declarando, as notas tem que estar dentro do que pode receber a empresa. Então, não é como todo mundo pensa que a gente, por ser dono, a gente pode pegar ali um tanto de dinheiro que a gente quiser e fazer o que a gente quiser. Não, eu explico isso para as pessoas. Nós que somos donos, nós somos assalariados e eu tenho que viver com o meu salário. Eu tenho que administrar as minhas coisas com o meu salário, né? Então é importante ensinar isso para os filhos, para que eles aprendam, né? Que a verdadeira bênção está em viver segundo os princípios de Deus, né? Efésios 6,4 vai falar: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é pais, não provoqueis os vossos filhos? A provocação aqui é no sentido de você não ensinar verdadeiramente a vida como ela deve ser aos filhos. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade ensinar para os nossos filhos, né? E essa provocação é assim, por exemplo, o seu filho vai chegar lá longe, vai aprender vergonhosamente por outra pessoa que ele não poderia mentir, né? Ele vai aprender por uma pessoa que nem é da família, que nem é parente dele. Ele vai ser humilhado primeiramente, né? Porque uma mentira, quando ela é desmascarada, essa criança que não aprendeu isso, futuramente um homem, ele vai ser desmascarado, né? E isso pode gerar uma série de problemas dentro dele, porque pode gerar o desvalor. Então, e o que ele vai pensar? Olha, meu pai não me ensinou esse princípio. Meu pai não se atentou para quando eu mentia, para quando eu falava mentiras, para quando eu praticava isso. Meu pai não se atentou, meu pai não me deu uma boa educação. Isso é a ira que vai ser gerada dentro do coraçãozinho dele lá na frente, entendeu? Então, não provoque a ira nos seus filhos, né? Mas cria eles na disciplina, na admoestação do Senhor. Amém? Tá entendendo até aqui? A aplicação prática pra gente? Vamos lá para o segundo ponto. Viveu Enos 815 anos. Nós podemos pensar aqui no tempo usado para multiplicar, né? Olha só, depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e ainda teve filhos e filhas. Então, imagina Enos, com esse princípio que ele tinha no coração de invocar o nome do Senhor, ele viveu esse tanto de tempo, ele gerou filhos e filhas e toda essa descendência, ele se empenhando para educar, para formar esses filhos, para discipular, para ensinar esses filhos a invocar o nome do Senhor. O termo aqui, o verbo usado no hebraico, viveu, ele não indica apenas existir, mas viver de forma produtiva e intencional. Olha só que coisa linda. O tempo de Enos não foi gasto apenas na sobrevivência, mas foi gasto em discipular, multiplicar e gerar frutos. Olha que coisa linda. O que nós vamos fazer com essa informação, minhas irmãs? A nossa vida, ela não foi estabelecida apenas para a gente existir, mas nós fomos
criadas por Deus, nós fomos formadas por Deus para produzir com intenção, produzir intencionalmente, né? Fazer plano mesmo, fazer projeto. Ó, olha aqui meu caderninho, todos os dias está escrito aqui, para a oração que eu faço sobre o que eu aprendo. Ó, vou mostrar para vocês aqui meus segredos. Ui. Ó, minhas disciplinas. Tudo, a minha vida é planejada, ó, e aqui não tem só um não, tem vários, ó, tá vendo? É tudo escrito, tudo planejado, como que eu faço, o que que eu tenho que fazer, o que que eu vou fazer. Tem mais aqui, ó, separado por cores, ó, tá vendo? Todos os processos, tudo aquilo que eu estou planejando, tudo aquilo que eu estou aqui na empresa, no Emagreça com a Bíblia. Então, eu tenho que ter essa disciplina, né? Eu tenho que ter aqui caderno, mais caderno com anotações. Olha isso que lindo que eu ganhei. Mas olha, é tudo com anotações, com, ó, todos escritos com anotações, ó, anotações de realmente a gente tá planejando. Aí a pessoa pergunta assim, nossa, a G bem-sucedida, mas, minhas irmãs, para nós sermos bem-sucedidos, nós precisamos planejar. Uma vida sem planejamento é uma vida que ela não traz produtividade, ela não traz produção. Então, nós precisamos ser assim, Angelita, mas eu não tenho esse hábito, é muito difícil. Não é difícil, não. Basta você começar, né? Basta você realmente se disciplinar para você poder fazer isso, né? E em todas as áreas da sua vida, dividir a sua vida por áreas. Você tem filhos? Como que eu vou fazer aqui com os meus filhos? Você tem esposo? Qual que é o meu projeto para o meu casamento? Você tem netos? Qual que é o meu projeto para o meu neto? Eu tenho meu projeto para o meu neto, né? Eu tenho meu projeto para minha filha. E aos poucos eu vou implantando primeiro no mundo espiritual. Primeiro começa na oração. Se não começar na oração, pode esquecer. Pode esquecer. Minha irmã, se não tiver tempo com Deus, a dependência de Deus, o que essa geração de 7 está ensinando para nós? Se não tiver tempo com Deus, pode esquecer. Então, nós precisamos voltar, né, a essa vida, né, de dependência de Deus, de consagração ao Senhor. O tempo de Enos, ele não foi gasto aqui também, né, apenas para sobrevivência. Ele foi usado para discipular, para multiplicar, para gerar frutos, né? Então, hoje, nós, nessa correria que a vida nos faz, será que nós estamos apenas sobrevivendo, né? Enfiada nessa agenda que o mundo faz para nós? Você tem agenda? Eu tenho agenda. Eu não troco a minha agenda, entendeu? Chega isso, chega aquilo, chega aquilo. Ó, não posso. Esse eu não posso. A minha agenda primeiro. Entendeu? Não é assim, qualquer pessoa chega aqui na minha vida e fala, ó, vai ter isso, venha. Não, comigo tem que ser planejado as coisas. A única pessoa que eu aceito o não planejamento é do meu esposo, que às vezes ele me pega de surpresa, amor, vamos fazer isso, nós vamos sair daqui, aí atrapalha um pouco a minha programação. Mas como ele é meu cabeça e ele não tá fazendo nada que tá ferindo o princípio do Senhor, né? Quanto a mim, então eu o obedeço. Mas eu tenho a minha agenda, eu tenho a minha programação, por isso a minha vida é produtiva, por isso a minha vida, ela tá sendo multiplicada em frutos, a sua também. Eu acredito que você, por estar aqui no Emagreça com a Bíblia, ou você estar aqui no Clube da Bíblia, já é um indício de que você é uma mulher disciplinada, de que você é uma mulher que planeja as coisas, né? Porque uma que não dá tanta bola, ela não tem esse compromisso, né? Ela não tem esse compromisso de estar aqui aprendendo a palavra de Deus. Às vezes ela até veio, recebeu ali essa palavra, a palavra animou ela, tudo, mas no outro dia ela já não tem o comprometimento de estar aqui, né? E lógico que tem as exceções das mulheres que têm as profissões, como a nossa querida irmã Andréia, que às vezes não consegue estar conosco, mas ela se disciplinou, depois ela assiste as outras irmãs também que entram no seu trabalho, não conseguem assistir até o final, mas depois elas ficam aqui, G, já postou, eu quero assistir o estudo, G, aonde que tá o estudo que eu quero ver? Então essas são mulheres que vão realmente ter ali o benefício do Senhor sobre a vida delas. Por quê? Porque estão comprometidas com o Senhor, estão comprometidas em crescer, em desenvolver intelectualmente, em desenvolver o seu conhecimento. Então, essas mulheres, com certeza, elas farão a diferença, que é eu e vocês que estamos aqui, né? Então,
Mas nós precisamos sempre estar perguntando, né? O que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu? Minhas irmãs, eu tenho muito cuidado com o tempo. Às vezes, quando eu tô ali, um pouquinho mais ali, passando a rede social ali, eu já falo, Senhor, me perdoa, eu deveria estar te buscando. Aqui não tá me acrescentando nada. Eu deveria estar aos teus pés, buscando a tua orientação. Me perdoa, me perdoa. Então, assim, minhas irmãs, nós precisamos investir em algo que é eterno. Não apenas viver aqui por agora, por aqui e o agora. Nós precisamos multiplicar, ter multiplicação espiritual, gerar, né, alguém espiritualmente, né? A frase aqui teve filhos e filhas, né? Ele reflete mais do que a obediência ao mandato de Gênesis 1:28. Lembra lá que Deus fala: frutificai-vos e multiplicai-vos? Ela aponta para o quê? Ela aponta para uma responsabilidade de formar geração que conhece e que busca o Senhor. Olha que coisa mais linda. Será que a minha e a sua geração vai lembrar de mim e de você como alguém que os gerou, como alguém que deixou um legado com o fundamento, com o princípio de buscar e conhecer ao Senhor? Não é buscar apenas através de ir no culto uma vez por semana, não é buscar a partir de, não, eu sou cristão só com o título, é buscar dia após dia, é ter um relacionamento com o Pai, é tirar tempo com o Senhor, é ir ali para o seu joelho e falar, Espírito Santo, eu estou aqui, e eu estou buscando a sua orientação, eu estou buscando entendimento sobre isso. O que está acontecendo no meu casamento? O que está acontecendo no meu relacionamento? O que está acontecendo, Espírito Santo, ali na vida do meu filho, da minha filha? Me mostra, tem algo que eu errei, que eu preciso voltar atrás, que eu preciso pedir perdão, me mostra, me direciona, me dirige. É isso, é você tirar esse tempo para conversar com Deus e você tirar um tempo para ouvir, ficar ali em silêncio, esperando o Senhor conversar com você, esperando o Senhor te responder alguma coisa. E se ele não responder num dia, vá no outro, e vá no outro, e vai no outro, e vai no outro, até você ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, como que eu faço isso, Angelita? Para implantar isso nas minhas próximas gerações? Me dá aí um exemplo prático. O que eu posso fazer na infância, né? Na infância, quando o filho aí ainda é pequenininho, ali ainda não entrou na adolescência, né? O que eu posso fazer? Começar a introduzir os estudos bíblicos para ele, né? Contar as promessas que Deus tem na palavra dele para as crianças. Quantas promessas o seu filho sabe? Quantas promessas o seu filho sabe? Quantas promessas o seu filho sabe? Isaías 41:10 fala uma promessa muito incrível que fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Você tem ensinado esses tipos de promessa que está na palavra, né? A Bíblia fala, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Ensinar, não tema, não fica com medo não, o Senhor é contigo, busque Ele é contigo, tem essa promessa, não se esqueça disso, o Senhor é com você, não precisa ter medo. E a outra promessa, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Entender que as aflições do mundo, Jesus já tinha falado pra gente que a gente iria ter. Mas o que ele fala? Se anime, em frente. Vá pra luta, em frente, não fica aí caído, não. Não fique caído, o ânimo não vai vir na nossa vida todo dia. Enfrente isso que você está passando, vá aos pés do Senhor, busque a orientação do Espírito Santo, enfrente, porque eu venci o mundo. Jesus fala, eu venci o mundo, então eu posso te dar a solução, eu posso te dar o caminho, eu posso abrir a porta que pode resolver toda a sua situação. Você tem implantado essas promessas na vida dos teus filhos? Ou eles não sabem nenhuma promessa? Eles não sabem nenhuma promessa. Eu fiz uma relação aqui das promessas de Deus. Eu não vou tá aqui nas minhas anotações. Deixa eu ver.
Deixa eu ver aqui algumas promessas que eu deixo aqui para eu orar quanto a essas promessas, né? Ah, não é esse. Mas são esses tipos de promessa. Depois em outro estudo eu passo para vocês. As promessas de Deus, né? Então são promessas de que Ele é conosco. Até o nome Emanuel significa Deus conosco. Então será que nós temos essa consciência? Será que nós como mães temos essa consciência de que o Senhor está conosco a todo tempo? Eu acho que não tem 100% essa consciência. Sabe por quê? Porque senão nós não faríamos tantas coisas erradas. Nós não falharíamos tanto, né? Se nós tivéssemos a consciência de que o Senhor está aqui nos olhando, nos observando o tempo todo. Ele é conosco, né? A segunda coisa que nós podemos implantar na infância dos nossos filhos é orar com os nossos filhos. Quando nós acordamos, quando nós vamos comer, né? Quando nós vamos dormir, tirar ali, vamos orar um pouquinho, né? Vamos orar aqui com a mamãe, 5 minutos. Coloque essa prática no coração do seu filho, porque você vai estar treinando ele para uma vida de sucesso, uma vida onde que as coisas mundanas não vão raptar ele. Amém? E na adolescência, Angelita, eu não fiz isso com meu filho ali quando era pequeno. E na adolescência, né? Na adolescência já tem outros princípios que precisam ser ensinados, como guardar o corpo deles como templo do Espírito Santo, ensinar que a pureza é um ato de adoração a Deus, ensinar que eles precisam se guardar, que eles não podem se deitar com qualquer pessoa, que eles precisam, que o namoro tem princípios para eles aprender quem a outra pessoa é, para entender o temperamento, para entender os costumes, para entender como que aquela pessoa é quando ela recebe um não, para entender como que aquela pessoa é quando ela está enfrentando uma crise. Então, é aprender sobre o outro. O namoro é aprender sobre o outro, né? Às vezes a gente tem um jargão assim como cristãos, né? Se namorar já é para casar. Mas espera aí, qual que é o conceito do namoro, minha filha? Você vai entrar aqui num namoro, você sabe o que que você tem que investigar? Você sabe o que que você tem que observar? Meu filho, você vai entrar aqui num processo de namoro. Você sabe o que que você tem que observar? Você sabe o que que você tem que investigar? Investiga quando essa pessoa recebe um não. Qual que é a reação dela? Então a reação que ela tem quando ela recebe um não vai ser quando você vai falar não para ela. Ela é narcisista, ela é manipuladora, então você precisa observar essas coisas e precisa decidir se você realmente vai querer enfrentar esse casamento. Porque ainda tá em tempo de você falar, não, eu não vou casar com essa pessoa porque eu vou ter muitos problemas. Eu vou ter muitos problemas. Então, esse amor que está sendo gerado aqui no meu coração, não vai valer a pena dar continuidade. Nós precisamos ser racional, minhas irmãs. Não pode ser um amor irracional, um amor onde a gente vai entregar os nossos filhos para uma pessoa que vai matar ele ou ela à prestação, né? Mas aí também tem a decisão deles. Cabe a nós alertar, cabe a nós falar, olha, eu já observei isso que essa pessoa é e você é desse jeito, não vai dar certo, vai ter problema, vai ter conflito, você vai sofrer. Mas depois que decidiu casar, aí não é para separar. Não é para separar. Apenas dentro daquilo que a pessoa está correndo um risco ali de vida. A pessoa é agressiva, está correndo um risco de vida, aí aconselha-se uma separação momentânea ali para ver se vai haver uma reconciliação. Mas o casamento para Deus, ele é eterno. Não tem separação, é até que a morte os separe, né? Então, a sua criança, o seu adolescente está tendo esse conceito? A Bíblia vai falar lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então isso serve, né, para a gente cuidar do nosso corpo num geral, tanto no cuidado para não nos entregar, para não termos relações sexuais antes do casamento, para também o cuidado com o nosso corpo quanto à alimentação, o cuidado da nossa mente, das nossas emoções. Você treinou seu filho na emoção dele lá atrás? Tem uma palestra no YouTube do Polozzi, se eu não me engano, que é sobre a melhor palestra de inteligência emocional. Então, procure conhecimento sobre inteligência emocional. Para você também, às vezes, você que é mãe, não tem inteligência emocional. Então, você precisa aprender também para ensinar para o teu filho. Eu vou falar para vocês,
minhas irmãs. Eu fui aprender inteligência emocional agora, depois dos 40 anos. Depois dos 40 anos. Então, olha só, eu não era uma pessoa que era inteligente emocional, né? As minhas emoções, elas gritavam muito mais alto, né? Do que o direcionamento do Espírito Santo. Eu tive muitas consequências com isso, né? Tive muitas perdas também com isso. Mas aprendi, graças a Deus. E no casamento, Angelita, como que eu faço isso? No casamento, né? Ensine os filhos a buscar parceiros que compartilhe da mesma fé, né? Amós 3:3 vai falar, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? E então, nós precisamos ensinar para os nossos filhos que quando ele vai se unir com outra pessoa que não compartilha da mesma fé que ele vai ter, não é que ele não vai ter problema, ele vai ter muito mais problemas. Porque não é que porque a gente é cristão que a gente não tem problema, a gente tem problema sim, mas a gente tem algo extraordinário que nos conduz a resolver esses problemas, que vai nos moldando ao plano original de Deus, o plano que ele criou, o plano perfeito que ele criou para nós. Então, estimular, né, os nossos filhos a orar pelo futuro cônjuge dele, pelo futuro cônjuge dela. E nós também, como pais, precisamos orar para que Deus envie uma pessoa temente a ele, uma pessoa que vai realmente continuar cumprindo o propósito de Deus na vida deles como casal, né? Vamos para o terceiro e último ponto, que diz assim, todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu, a certeza da morte e a esperança da eternidade. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Esse refrão, como eu já disse aqui, ele vai ecoar agora aqui no livro de Gênesis capítulo 5, né? Mas isso é o quê? Por que tem tantas repetições? E morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Porque isso é um lembrete constante para nós da consequência do pecado. Olha só, minhas irmãs, o pecado ele devastou, ele trouxe essa dor. A morte é uma dor muito intensa, não é? Quando a gente perde alguém que é um ente querido, isso dói profundamente na nossa vida, desestrutura, abala, né? É uma dor. É isso que o pecado trouxe para as nossas vidas. Ele traz dor, ele traz transtornos, ele traz distorções, ele traz lágrimas, né? Mas há uma esperança. O nosso Deus, ele providenciou um escape, ele providenciou Jesus para nos tirar dessa vida de pecado, para nos tirar dessa constância de pecado, para nos ensinar que o pecado pode estar à nossa porta, mas cabe a mim e a você vencer o pecado, né? Então, esse refrão, ele vai ecoando para nos lembrar de que a morte, ela é uma realidade, de que a morte é uma consequência do pecado, mas para quem está em Cristo, minhas irmãs, a morte é uma transformação, é uma transição que a gente vai ter para a eternidade. A morte, ela nos transforma, quem está em Cristo transforma eles em seres eternos para morar com o Senhor. Então, quem está em Cristo não precisa ter medo da morte, né? Aqui o viver o viver é propósito e o morrer é lucro, né? Nós vivemos aqui com propósito e o morrer é lucro para nós, né? Então, nós vamos ver que Enos morreu, mas a sua linhagem aponta para Cristo, que veio a vencer a morte. Qual que foi a linhagem de Sete? Jesus nasceu dessa linhagem. Jesus veio e venceu a morte. João 11:25 está dizendo assim: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, nós precisamos agora viver com uma consciência para a eternidade, né? A verdadeira questão aqui não é quando nós vamos morrer, mas o que a nossa vida dirá quando nós estivermos diante de Deus. O que a nossa vida vai dizer para o Senhor quando nós chegarmos lá para prestar contas? O que nós vamos falar das palavras que nós dissemos que nós vamos ter que prestar contas? Nossa, Angelita, mas nós vamos ter que prestar conta das nossas palavras?
se você tiver consciente daquilo que a tua palavra está ali causando. Se você já tiver consciente do versículo que você vai prestar conta das suas palavras, minhas irmãs, tome cuidado. Tome cuidado. E aqui nós estamos deixando todas nós conscientes, hein? Todas nós estamos conscientes. Não vamos ter desculpa diante de Deus. Ah, mas eu falei isso porque eu não sabia. Sabia sim, porque nós já estudamos a palavra de que nós vamos prestar contas de tudo que nós falamos. Então, muitas vezes, depois que eu aprendi esse versículo, eu estou calando mais minha boca, ficando mais quieta, porque eu vou ter menos coisa para prestar contas. Amém? Então, analise isso na tua vida também, minha irmã. Então, a verdadeira questão, né, aqui, como eu vou repetir, não é quando nós vamos morrer, mas o que a nossa vida dirá quando nós estivermos diante de Deus. Se a minha e a sua vida fosse contada hoje, ela refletiria o propósito eterno de Deus? Se nós fôssemos chamadas hoje para ir para a eternidade, a nossa vida refletiria o propósito eterno de Deus? Então, quais são as práticas que nós precisamos fazer aqui para que nós tenhamos uma vida com legado, né? Por exemplo, como casais, né? Vou dar só algumas aplicações práticas, porque tem muita aplicação prática para a gente tirar desse texto aqui. Mas, por exemplo, como casais, né? Nós que já somos casadas, casados, casadas, planejar os objetivos, né? Espirituais, financeiros, que glorifica o nome de Deus, né? Planejamento, minhas irmãs. Quantas mulheres que chegam aqui no Emagreça com a Bíblia, que chega aqui no Clube da Bíblia com problemas financeiros. Por quê? Porque não tem planejamento, não pergunta pro Senhor se é para comprar ou se não é para comprar, tá querendo colocar lá aquele decotão, né? Aquele decotão, por quê? Porque ela não sabe o valor que ela tem, ela não sabe o valor, que o valor dela não é no que ela usa, mas sim naquilo que ela prega, naquilo que ela fala, naquilo que ela crê. O valor dela tá aí, né? Quando você vê uma mulher toda despida, ela tá querendo o quê? Ela tá querendo mostrar que ela tem valor. Ela não tem um princípio de valor fundamentado na palavra de Deus. Isso é muito triste. E não é para nós julgarmos não, viu, minha irmã? Se você vê uma mulher desse jeito aí, ore pela vida dela. Ore para que ela encontre o valor dela em Cristo. E se você é essa pessoa que ainda usa, saiba que você... Não é que não pode usar um decote, minhas irmãs. Tem ocasiões que a gente vai usar um decote. Quando eu vou sair ali com o meu marido, eu uso um decote, mas um decote que não vai mostrar o que só o meu marido é para ver, entendeu? Então, é algo que, por exemplo, eu tô numa praia, eu posso usar ali uma blusinha, mostrando ali uma marquinha de um biquíni, porque eu tô num lugar, numa ocasião ali que me permite usar isso. Entendeu? Agora, eu vou ali sair para uma reunião de amigos, né? Eu vou lá, coloco um decotão ali que eu tô mostrando tudo o meu seio pro marido da minha amiga. Isso na verdade, é uma falta de senso, né? É uma falta de senso. Então, nós precisamos, minhas irmãs, ter ali o nosso valor fundamentado no Senhor, né? O nosso valor está no Senhor. Então, e também não é só falta de senso, é falta também de conhecimento, né? É o conhecimento, é a palavra de Deus que nos traz o conhecimento, é a palavra de Deus que traz ali o entendimento para nós, que nós temos valor, que nós não precisamos fazer nada para os outros, para que eles nos aceitem como pessoas valiosas, né? O nosso valor está em Cristo e ponto final. Entendeu? Não precisa da gente ficar ali se amostrando, querendo ser mais do que o outro, querendo denegrir o outro para subir em cima do outro. Não precisa disso, né? Então a gente precisa entender isso, né? Que nós precisamos ter planejamento para nós deixarmos o nosso legado. Precisamos ter objetivos espirituais, financeiros, criar plano para servir a Deus em família, né? Seja na igreja, seja em missões ou seja em discipulado, planejar mesmo, né? Na comunidade,
fazer discípulos, né? Para quem que você pode ali na fábrica, né, começar a discipular, começar a orar com a pessoa, ou no seu trabalho, ou na sua comunidade, quem que você pode ajudar, né? Se disponha, faça discípulos de Cristo, tá? De Cristo, não é nossos discípulos. Eu não estou aqui para fazer discípulo de Angelita, eu estou aqui para fazer discípulo de Cristo, né? Cristo é o nosso modelo, Jesus é o nosso modelo. E adotar, né, realmente um compromisso. Mateus 28, 19 e 20 vai falar: fazei discípulos de todas as nações. Então, adotar realmente um compromisso de discipulado, de ensino, né? Então, para a gente concluir, minhas irmãs, o nosso estudo de hoje, a nossa conclusão chega a uma frase que diz: vivendo para ecoar a eternidade. A partir de hoje, eu e você estamos capacitadas ou pelo menos iniciadas, né, na condição de viver com propósito para a eternidade. A nossa vida ecoar uma eternidade aqui nessa terra, deixando um legado, né? As 3 verdades fundamentais que nós entendemos mais um pouco hoje foi reconhecer a nossa fragilidade, né? Enos, ele nos lembra que somos mortais e dependentes da graça de Deus. Nós somos frágeis e nós precisamos depender do Senhor. Quando falar Enos para você, você vai sempre lembrar de dependência de Deus. Esse é o significado do nome Enos, né? O segundo ponto que nós aprendemos aqui foi multiplicar a nossa espiritualidade. Não basta gerar filhos biológicos, nós precisamos formar uma geração que conhece o Senhor. Olha só, formar uma geração que invoque o nome do Senhor. E nós precisamos construir isso precisa ser intencional, isso precisa ser planejado, tá certo? Nós precisamos também nos preparar para a eternidade. O que importa não é o quanto de tempo nós vivemos aqui, mas como vivemos e para quem vivemos. Como nós estamos vivendo e para quem nós vivemos. Salmos 90, 12 vai nos lembrar novamente: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Amém? Então hoje, né, o convite nosso para o Senhor é chamar a Deus para viver na nossa vida, para que nós sejamos dependentes do Senhor a cada momento, para que nós sejamos dependentes do Senhor a cada passo e que a nossa vida, a nossa vivência possa ecoar isso, minhas irmãs, na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos esposos, na vida dos nossos filhos. Vamos ser mulheres sábias que edificam o nosso lar. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra, agradecendo a Deus por esses insights que Deus deu ao nosso cérebro, ao nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse ensino tão precioso, Pai, que o Senhor trouxe aos nossos corações. Obrigado por nos alertar que a nossa vida é curta, que nós somos frágeis. Obrigado por trazer isso à nossa consciência, de que nós precisamos depender do Senhor. Obrigado pelo nome Enos, que significa isso: fragilidade, mortalidade e dependência do Senhor. Obrigado, Pai, por nos ensinar na Tua palavra todos os dias. Pai, nós queremos agora aplicar essa palavra na nossa vida. Queremos aplicar essa palavra na vida dos nossos filhos. Queremos aplicar essa palavra na vida dos nossos esposos. Queremos aplicar essa palavra na comunidade onde nós estamos inseridas. Queremos aplicar essa palavra no nosso trabalho, na sociedade. Pai, nos ajuda, nos dê discernimento, nos dê sabedoria para fazer isso, Pai. Nos ajuda principalmente a viver para que nós não sejamos hipócritas, para que nós não venhamos só falar e não viver aquilo que nós estamos aprendendo. Nos capacita, Espírito Santo. Capacita-nos, Espírito Santo de Deus, a ser mulheres que reflitam a Tua glória aonde quer que nós iremos. Pai, por favor, nos abençoa. Nos faça ser mulheres que deixam legados espirituais, que impactam as próximas gerações. Nos dê sabedoria. Cala a nossa língua quando for para nós falarmos coisas que vai amaldiçoar
amaldiçoar, mas usa a nossa língua para abençoar, usa a nossa língua para deixar legados espirituais, em nome de Jesus, Pai. Repreenda todo o intento do maligno para não deixar a gente praticar essa palavra. Ajuda-nos a ser mulheres sábias, entendendo a mensagem que o Senhor trouxe para o nosso coração hoje. Assim eu oro agradecida no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar com você agora do YouTube que chegou aqui e viu essa mensagem. E você que estava vivendo uma vida sem propósito, uma vida desperdiçando o seu tempo, hoje Deus está te chamando para começar a viver a vida com propósito e deixar um legado aqui nessa terra. E se essa mensagem falou com o seu coração, não entenda como eu te chamando, mas entenda como o Senhor te chamando para mudar totalmente a sua vida. Angelita, eu quero. Como que eu faço isso? Entregue a sua vida para Cristo hoje. Chame Cristo para morar na sua vida e ser o Senhor e Salvador da sua alma, para que ele possa reconciliar você com Jesus e ter a vida eterna. Como que eu faço, Angelita? Ore. Peça para o Senhor, Senhor, eu me arrependo de ter vivido longe do Senhor até hoje, mas hoje eu peço que você perdoe os meus pecados, que Jesus venha ser o Senhor e Salvador da minha vida, que o Espírito Santo passe a me conduzir a partir de hoje, que a minha mente seja aberta para entender a tua palavra, que eu possa ser um homem, uma mulher de oração, que esteja diante do Senhor, da tua presença, dependendo do Senhor a cada dia da minha vida, a cada segundo da minha vida. E se você fez essa oração, pode ter certeza que hoje está tendo uma grande festa no céu, porque o Senhor te salvou, Ele te resgatou, Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Se você fez essa oração, escreve aqui para mim nos comentários e que a gente vai estar orando pela tua vida. E se você quiser participar dos nossos estudos ao vivo, eu vou deixar o link aqui do Clube da Bíblia, basta você clicar e entrar para você participar conosco ao vivo, colocar ali as suas colaborações, seus testemunhos, tirar dúvidas e acrescentar aqui também nos nossos estudos. Um beijo grande para vocês, Deus abençoe e até sábado, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.